Olá, hoje nós iremos falar sobre o sistema endócrino. O sistema endócrino ele é um conjunto de glândulas responsáveis pela produção de hormônios. Esses hormônios eles são lançados na nossa corrente sanguínea e vai percorrer até encontrar um órgão-alvo, e lá eles vão atuar. Então, o que são hormônios? Hormônios são substâncias químicas produzidas aonde? No sistema endócrino, ou por neurônios especializados. Os hormônios eles são de extrema importância para o bom funcionamento do nosso corpo, pois não existe apenas um tipo de hormônio, existem vários, e no decorrer do nosso vídeo a gente vai explicar sobre cada um deles. As principais funções dos hormônios são mensageiros químicos e eles transferem informações entre as células. Eles regulam nossos órgãos e regiões do nosso corpo. Os hormônios eles sempre terão uma célula-alvo. E mesmo eles em pequena quantidade, eles exercerão seus efeitos. O resultado dependerá do tipo de célula no qual eles vão atuar. Assim, o mesmo hormônio pode ter efeitos distintos em células diferentes. Por exemplo, estimulando o crescimento de uma e inibindo o crescimento de outra. Sobre o controle e a produção hormonal. A produção dos hormônios é controlada pelo feedback negativo, que é a retroalimentação. Essa substância é produzida pela glândula que controla essa produção. E se faltar uma substância no sangue, determinada glândula é estimulada e secreta um hormônio que estimula a produção dessa substância. E quando ela acumula no sangue, essa substância inibe a glândula, que faz produzir menos hormônio. Às vezes, o controle depende de outro hormônio, e a glândula tireoide ela é estimulada pela hipófise. E aí a produção é inibida quando a concentração da glândula tireoide aumenta. A glândula pineal é uma glândula endócrina, ela está localizada próximo ao centro do cérebro dos mamíferos. Ela produz um hormônio chamado melatonina. A melatonina só é produzida durante a noite, na ausência de luz. Isso explica o fato dela ter uma concentração maior durante a noite e durante o dia a concentração cair. Ela também ajuda na reprodução de diversos animais e nos seres humanos ela ajuda a regular o sono. Ela também tem um papel que exerce na regulação dos ciclos circadianos, são ciclos vitais, principalmente o sono, e também no controle das atividades sexuais e reprodução. Oi pessoal, o meu nome é Vinícius e eu vou falar sobre a hipófise. A hipófise, também denominada como glândula pituitária, é uma pequena glândula com cerca de 1 centímetro de diâmetro. Fica na base do cérebro, acima do céu da boca. A hipófise é considerada uma glândula mestre, pois secreta hormônios que controlam o funcionamento de outras glândulas. A hipófise é dividida em duas partes distintas: o lobo anterior, adenohipófise, e o lobo posterior, neurohipófise. A adenohipófise possui origem de células epiteliais, enquanto a neurohipófise possui origem nervosa. A hipófise é responsável pela regulação de atividade de outras glândulas e de várias funções do organismo, como o crescimento, hormônio do crescimento, adenohipófise, e a secreção do leite através das mamas, ocitocina, neurohipófise. A adenohipófise secreta os hormônios que controlam o funcionamento de outras glândulas endócrinas. Falar sobre glândulas tireoide. Ela se situa na frente da traqueia, encravada na cartilagem chamada prominência linear, que é também conhecida como o pomo de Adão. Ela produz tiroxina, hormônios de 4 e 3 átomos de iodo na molécula. Esses hormônios estimulam a oferta e o consumo de oxigênio pelos órgãos, intensificando a respiração celular, liberando calor pelo organismo. O estimula também a fraqueza e a intensidade dos batimentos cardíacos dos movimentos respiratórios, aumentando o fluxo de sangue para os tecidos, formação dos ossos no período de crescimento. A formação dos tumores pode provocar hipertireoidismo, a glândula passa a funcionar acima do nível normal, e hipotireoidismo, a ação glandular é deficiente. O hipertireoidismo pode haver perda de peso, apesar do aumento da ingestão de alimentos, batimentos cardíacos acelerados, tremores, nervosismo, fraqueza e entre outros. O tratamento pode ser
feito com medicamento que inibem a produção de hormônios, ou com cirurgia para tirar a glândula com o uso de medicamentos. O metabolismo está baixo e pode haver apatia, lentidão dos movimentos, sonolência, ganho de peso sem aumento na ingestão de comidas e às vezes inchaço. O inchaço ele é causado pelo acúmulo de líquido. Essa doença pode ser também provocada por falta de iodo, que é necessário para a formação dos hormônios. Se essa doença ocorrer na gestação ou na infância, pode haver deficiência mental e sério comprometimento no crescimento físico da criança. Esse problema pode ser diagnosticado com o teste do pezinho, que é feito a partir do segundo dia de nascimento, de preferência antes do fim da primeira semana. Esse teste serve também para detectar se há níveis altos de fenilalanina, e as glândulas tireoides produzem também calcitonin, hormônios que diminuem a liberação do cálcio no sangue. Geralmente, nós possuímos 4 glândulas paratireoides em nosso corpo. Elas são localizadas no pescoço e ficam atrás da glândula da tireoide. Essas glândulas paratireoides, elas produzem paratormônio, que são responsáveis pela regulação do cálcio e do fósforo no sangue e pelo aumento da absorção da vitamina D. A hiperfunção dessas glândulas, ela pode enfraquecer os ossos, provocar cálculos renais e desequilíbrio no organismo. Isso pode resultar em morte. Na hipofunção, que é a baixa concentração de cálcio no sangue, ocorrem contrações musculares. E dependendo da baixa concentração de cálcio, a pessoa pode morrer por asfixia. Isso ocorre por causa da contração da musculatura da laringe. Eu vou falar sobre pâncreas. A parte endócrina do pâncreas é formada pelas ilhotas pancreáticas e nessas ilhotas há 2 tipos de células, a beta, que produz a insulina, e a alfa, que produz o glucagon. A insulina, ela facilita a entrada da glicose que está no sangue nas várias células do corpo, como nas do fígado e as do tecido adiposo. E no interior das células, a energia pode ser liberada pela respiração celular. Já o glucagon, ele provoca o efeito contrário da insulina. Ela aumenta o nível de glicose no sangue, pela transformação do glicogênio que está no fígado. E a ação desses 2 hormônios, elas permitem o controle eficiente do funcionamento do organismo. E uma observaçãozinha sobre o glucagon é que ela mantém as taxas de glicose no sangue em níveis baixos. Se o pâncreas parar de produzir a insulina ou produzir em quantidade insuficiente e as células não reagirem a essa quantidade, a glicose vai se aumentar no sangue e vai causar a diabetes. A diabetes, os principais sintomas são a perda de água e fome excessiva, e perda de peso e perigo de desidratação. E se não tratada, pode provocar perda da visão, feridas na pele e problemas cardíacos e renais. Eu vou comentar um pouco sobre as glândulas suprarrenais, que podem ser chamadas de adrenais. Elas ficam sobre os rins e têm uma parte interna e uma parte externa. A parte interna se chama medula e a parte externa se chama córtex. No córtex são produzidos os corticosteroides, mineralocorticoides e glicocorticoides. O principal é o aldosterona, que serve para reabsorção de íons de sódio, assim ela retém água e também ajuda no controle dos sais no organismo. O glicocorticoide mais importante é o cortisol, que ajuda na distribuição de glicose ao sangue e na conversão de aminoácidos e lipídios em glicose, ajudando nos períodos de fome e de estresse. Essas glândulas também são capazes de diminuir inflamações e cicatrizar feridas. O córtex secreta ainda hormônios sexuais, estimulando o desenvolvimento inicial dos órgãos sexuais masculinos durante a infância. Eu vou falar sobre timo. Timo é um órgão do sistema imune que atua na produção de anticorpos. Ele produz um hormônio como a timosina, que faz o desenvolvimento e a multiplicação dos linfócitos T.
Os linfócitos T, eles são células de defesa que atacam os micro-organismos invasores. Nas crianças, o timo ele é desenvolvido, mas com o tempo ele vai diminuindo de tamanho e nos adultos o timo ele torna-se atrofiado. Mas antes de se atrofiar, o timo ele envia linfócitos T para outros órgãos que estão envolvidos na defesa do corpo. As glândulas são nada mais nada menos do que testículos e ovários. Além de produzirem gametas, elas liberam hormônios no sangue. Os testículos produzem os espermatozoides e os hormônios andrógenos, onde se destaca principalmente a testosterona. Ela determina o desenvolvimento dos órgãos genitais, do tom da voz e da cavidade óssea. Durante a puberdade, os testículos são estimulados pelos hormônios folículo estimulante e luteinizantes produzidos pela hipófise. Os luteinizantes ajudam os testículos a começarem a formar a testosterona. O folículo estimulante, juntamente com a testosterona, ajuda os testículos a formar os espermatozoides. Os ovários produzem óvulos, que são gametas femininos. Os ovários também produzem os hormônios estrógeno e progesterona. Os estrógenos são responsáveis por algumas características femininas. Os estrógenos também estão juntos com a progesterona para juntos formarem o ciclo menstrual da mulher.